Uma investigação do Ministério Público de Minas Gerais apontou que o PCC, primeiro comando da capital, administrava operações que incluíam venda de drogas, aluguel de uma quadra de futebol e apostas no resultado de partidas dentro da prisão em Uberlândia. Durante uma operação para cumprir 116 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado apreendeu entorpecentes, celulares e anotações com os cadastros de presos ligados ao PCC e também aos setores que a facção comandava dentro da prisão. As investigações tiveram início quando o Ministério Público de Minas obteve informações de que integrantes do PCC teriam recebido uma remessa de drogas e vários aparelhos celulares dentro do presídio Professor Jaci de Assis. Delegado Palumbo, durante toda essa semana nós trouxemos para a nossa audiência informações decorrentes das várias operações, investigações e operações que estão sendo feitas pela Polícia Civil de São Paulo, Ministério Público e que acabam apontando e trazendo informações até inéditas sobre a atuação dessa facção criminosa nas mais diferentes áreas, inclusive a maneira como essa organização conseguiu penetrar no serviço público. E agora, essa informação oriunda de apurações e investigações da Polícia de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais, que apontava um grande esquema dessa facção criminosa no presídio de Uberlândia. O que é preciso trazer para esse debate e para essa análise em relação à atuação dessa facção, que começou em São Paulo, mas atua em todo o Brasil, né, delegado? Exatamente. O PCC é uma das maiores facções do mundo, não é do Brasil. Ela arrecada milhares e milhares de reais. E o carro-chefe do PCC é o tráfico de drogas. Quando eles estão precisando de recursos, geralmente eles fazem aqueles ataques do novo cangaço ou então explode carros fortes, mas para comprar droga, porque a droga vale ouro. Uma droga que é vendida aqui no Brasil, na Europa pode chegar até 30 vezes mais. Tem que contar que lá os usuários não aceitam a droga batizada. Então aqui com 1 quilo de droga que a gente pega nessas biqueiras, de droga pura, eles fazem 10 quilos de entorpecente, de droga. E o PCC, ele vive de dinheiro. Hoje, eles não querem mais briga, eles não querem brigar por territórios, eles querem pagar as pessoas, eles querem pagar, inclusive, policiais, agentes que trabalham na justiça. Eles compram todo mundo, eles bancam a campanha de vereadores, eles bancam a campanha de prefeitos. Quem é do ramo policial sabe quem é do crime. E eu sei que tem prefeito, inclusive aqui no estado de São Paulo, que é dessa facção. Sei que tem vereadores que também são coniventes com isso. Tivemos uma operação essa semana e, no meu ponto de vista, eu apoio o secretário, mas ele errou, porque quem manda na polícia é o secretário. Teve uma investigação do DEIC referente à máfia dos transportes e foi encaminhado para o Ministério Público. Eles seguraram essa informação e depois fizeram uma operação e deixaram de fora a Polícia Civil. O DEIC, principalmente, que fez todo o trabalho investigativo. E por que eu falo que ele errou? Porque quem manda na polícia é o secretário de Segurança Pública. O promotor, o GAECO, ele pode pedir apoio, deve pedir apoio. Mas quem decide quem vai mandar é o secretário. E não é um promotor de justiça que fala assim, olha, eu quero ir com o BAEP, eu quero ir com o Garra, eu quero ir com não sei quem. Não, isso é uma função administrativa do secretário de Segurança Pública. E isso acaba, quem acaba sofrendo com isso são os policiais. Porque não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Tem rixa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. E esse tipo de atitude acirra mais os ânimos entre as corporações. Daqui a pouco a gente vai tratar, inclusive, dessa rixa, é um outro destaque que a gente vai discorrer, analisar aqui em Os Pingos nos Is. Agora você, Beraldo, a gente tem tratado, né, de muitas nuances em relação à atuação do PCC em todo o Brasil. Agora, uma informação que chega de Minas Gerais, PCC operando pontos de droga dentro de uma penitenciária e também, além disso, administrava um esquema de apostas dos jogos que eram realizados na própria penitenciária, Beraldo. Pode? Bet está em alta. Bet é um negócio que está dando muito dinheiro. Como é que o PCC vai ficar de fora, né? Agora, para nós e para nossa audiência, é um privilégio tratar desses assuntos na presença do delegado Palumbo, porque a gente pode
não só trazer a nossa análise, a nossa opinião, o nosso achismo, mas o delegado traz para nós a visão de dentro. O delegado Palumbo, ele é preparado e tem uma extensa carreira na polícia, aonde viu e viveu de tudo. Então, quando a gente olha esse tipo de notícia, ela choca muita gente. Nossa, veja, mas o PCC vendendo droga e tal. Só que quando eu vejo uma coisa dessa, delegado, eu acho que é óbvio. Porque se tem ali o comércio de coisas ilícitas, e não é só droga, tem o celular, tem tudo ali, é claro que a facção criminosa vai tomar conta disso, porque a cabeça deles é essa, é tomar conta de tudo. Para eles, a facção criminosa quer um mundo onde 100% do dinheiro passe na mão deles, porque aí eles têm o controle. Então, essa esculhambação absoluta que existe dentro dos presídios brasileiros, aonde parece que o poder público simplesmente abdicou da condição de manter ordem. Tudo vira um desafio. Não podemos colocar esse preso aqui, porque senão tem outro da facção ali, aí não podemos fazer isso, aí o carcereiro não pode ser armado, porque senão tomam a arma dele, não podemos acabar com a saidinha, porque senão tem rebelião. 2 tartarugas fogem lá do presídio de segurança máxima de Mossoró, 51 dias depois eles são recapturados, onde é que colocam ele? De volta lá, no presídio que já se mostrou que não é segurança máxima coisa nenhuma. Então, esse ambiente carcerário brasileiro, ele está completamente podre, está absolutamente tudo errado. E ao invés da gente ver como exemplo uma punição severa, rápida, para os responsáveis pelo Presídio Federal de Mossoró, que permitiram a convivência tranquila, com mais da metade das câmeras do presídio sem funcionar, o responsável por isso, para mim, tinha que estar fazendo companhia aos presos de dentro do presídio, porque isso é inaceitável, isso é uma vergonha. E aí está lá o PCC, está lá a turma do PCC olhando. E o que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão aproveitar, eles vão se fortalecer, solidificar essa posição de completo domínio nos presídios brasileiros. Você, Alan Gani, o que essa notícia traz de reflexão sobre a fragilidade também da administração penitenciária? Porque, segundo as informações, quem comandava essa prisão, essa detenção, essa unidade penitenciária era o PCC, né? Coisas absurdas aconteciam lá dentro. Eu acho que o delegado Palumbo, aliás, a primeira vez que eu faço um programa junto com ele, aqui muito honrado, viu, delegado? Deputado, delegado. Eu acredito que ele fez um diagnóstico bastante preciso da situação, que foi a questão da corrupção, né? Então veja como que essas facções criminosas, Caniato, elas conseguem penetrar nas instituições de Estado, no poder público e penetram, claro, pela corrupção, pagando. E aí, é claro, por quê? Porque não há uma valorização também da polícia, da carreira do policial. Então, o próprio policial ou agentes da justiça... Alguns se corrompem, outros não. Outros não, mas assim, quando você ainda dá mais benefício, você acaba, né, diminuindo essa propensão à corrupção. Né? Então eu acho que também precisa de uma valorização da carreira aqui do policial, e lógico que tem também uma questão moral, né? Lógico, sim. E tem uma questão moral envolvida. Agora, de qualquer modo, o PCC consegue penetrar em instituições de Estado, e o que mais preocupa, Caniato, é que não é um movimento que tende a arrefecer, muito pelo contrário, ele tende a continuar. A gente já percebe aí discursos, né, difundidos, que eles têm pretensões de criar escolas, de entrar no Ministério Público. Quer dizer, tem plano de longo prazo. Tudo que o Estado brasileiro não tem, eles têm. Eles têm plano de longo prazo, eles têm foco, né? E agora eu vejo que tudo está ligado à questão da impunidade, da certeza da impunidade que gera todo este caos. A gente tem um sistema judiciário que
não é punitivo com o bandido. Então o PCC, evidentemente, que tem um sistema judiciário que prende muito pouco, o PCC cresce porque a polícia prende, a justiça solta. Tem leis muito frágeis também, que permite que esse judiciário tenha uma interpretação da lei mais benevolente, e temos também um ambiente ideológico que não favorece. Por exemplo, ao invés de políticas que criminalizem as drogas, que desincentivem as drogas, é sempre a política no sentido de glamorizar o consumo de drogas e nunca de proibição das drogas, nunca no sentido contrário. É sempre como se o usuário também fosse uma vítima e não houvesse ali uma escolha em utilizar a droga, né? E vamos lembrar, o PCC, assim, na cadeia, na cadeia de produção, ele só tem muito poder porque tem gente consumindo muita droga. Porque se você parar com o consumo, acabou o poder do PCC, né? Então a gente fica muito preocupado, às vezes, ali só com a produção, com o lado da oferta, e esquece também de cuidar da demanda. Porque se a gente conseguir diminuir bem esse consumo de drogas, por que não dá? Cigarro não diminuiu? Por que a gente não consegue fazer políticas para atacar o consumo também? Aí cai o poder do PCC também. Agora, delegado, aproveitando a experiência que o senhor tem na polícia e também reforçando para a nossa audiência, muita gente chegando agora, a gente está tratando de uma notícia que aponta mais informações sobre a operação do PCC, que vendia drogas e comandava um esquema de apostas em jogos de futebol, parece, em uma penitenciária de Uberlândia, Minas Gerais. Agora, delegado, como o PCC, essa facção criminosa, conseguiu alcançar tantos locais e segmentos que permitiram que a facção operasse muitas vezes na legalidade para lavar o dinheiro do tráfico de drogas? Porque não é incomum nós acompanharmos relatórios da Polícia Civil indicando que o PCC tem postos de combustíveis, farmácias, revendedoras de veículos, já montou empresas para participar de licitações em vários municípios, vence muitas vezes licitações, trouxemos essa informação no dia de ontem, chegou a vencer a licitação e operava em escolas municipais aqui de São Paulo. Como a organização conseguiu atingir esse patamar? Todos os presos que entram numa penitenciária do estado de São Paulo, eles estão interrogados pelos presos que já estão lá pertencentes à facção. E aí eles têm que pagar. Eles pagam mensalidade. Então, o que não falta para o PCC é dinheiro. Eu não acredito muito na tese de que o policial ganha pouco, por isso que ele se corrompe. Eu acredito muito em caráter. Conheço milionários, né? A gente sabe de milionários que se corrompem, e a gente sabe de pessoas que ganham extremamente mal e não se corrompem. Agora, o PCC está em todos os setores. Eu fui vereador na cidade de São Paulo, eu propus uma CPI para investigar a máfia dos transportes. Somente 2 vereadores tiveram coragem e hombridade de assinar. E um foi a Sonaira e o outro foi o Holly. O restante se acovardou, o restante ele se rendeu às pressões de políticos poderosos. Não queriam essa investigação. Qual é o medo? E no meio, o medo é ele ser descoberto. O medo é o crime organizado. O medo é acontecer o que aconteceu comigo. Começaram a ameaçar a minha família, ameaçar a minha mulher. Foi 2 investigadores do DEI que falaram assim, eles vão te matar. Eu falei, por quê? Porque você vai mexer no bolso deles. Se mexe no bolso deles, eles vão te matar. Eu falei, olha, eu entrei na política para enfrentar o sistema. Eu não entrei na política para ser um covarde. E eu vou continuar indo para cima. A única coisa que me preocupa é a minha família. Eles falaram, não, isso não tem problema, porque eles não vão transferir a raiva deles em cima da sua família. Então não tem problema, filho. Eu não tenho problema nenhum em morrer. Mas não quiseram investigar a máfia dos transportes. Porque a gente sabe, quem é lá do meio, a gente não pode ser leviano e dar nomes aqui, porque eu não tenho prova, porque não me deixaram investigar. Mas a gente sabe que tem gente envolvida. Um dos envolvidos, aliás, eu vou até falar aqui, um dos envolvidos, que foi até pedida a prisão dele, um deputado, depois ele ficou, um vereador, e pasmem, ele virou presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal de São Paulo. Uma pessoa que foi investigada pelo DEIC, inclusive representaram pela prisão preventiva dele, cujo motorista é acusado de ter matado
uma pessoa dentro de uma garagem. Como que esses vereadores permitem que uma pessoa investigada seja presidente da comissão de transporte? Isso é um tapa na cara da sociedade. Isso é uma afronta. Isso significa que o crime está em todos os lugares, e principalmente na política. Beraldo, o Poder Legislativo dos municípios ou no âmbito das assembleias poderiam fazer mais do que tem feito? Tem esse ingrediente de receio que muitas vezes não cheira muito bem e dá a impressão de que há algum tipo de conexão? As assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, o próprio Congresso Nacional poderia, como instituições de peso que são, fazer isso, porque o papel dos vereadores, dos deputados estaduais, deputados federais, é fiscalizar. O delegado Palumbo, ele tem uma pauta, ele fica em cima da pauta, ele fala com detalhes sobre as questões de segurança pública, ele conhece do que ele está falando. Mas a gente sabe que essa não é a realidade que se encontra nas casas legislativas Brasil afora. E aí, quando você tem a estrutura do executivo, que deveria ser fiscalizado pelo legislativo, corrompida, e você olha para o legislativo e você vê que hoje já há pessoas ocupando esses cargos que também vêm com a alma corrompida, muitas vezes desde muito jovens. Essas histórias de que facções criminosas bancam jovens para que eles estudem, passem concurso, eventualmente se candidatem, isso é realidade, isso acontece. E o exemplo que o delegado trouxe é perfeito, mostra isso. Quantas e quantas denúncias de vereadores envolvidos com picaretagem no transporte de São Paulo. E sabe qual foi a resposta do executivo no ano passado? Vamos dar ônibus de graça para todo mundo. Vamos pegar bilhões e bilhões do orçamento da prefeitura e vamos colocar para as empresas de ônibus. Olha só a loucura, aonde vai a irresponsabilidade. Isso é assustador e só é assim, Caniato, porque o sistema está todo podre. Infelizmente, hoje, a gente tem o eleitor muito distante da realidade, da atuação dos políticos. A gente vê pessoas aguerridas e na polarização falam muito, Bolsonaro, Lula e tal, não sei o quê, só que elas não vão na reunião de condomínio. Isso que me chama a atenção. O brasileiro, em geral, ele é absolutamente descompromissado até daquilo que impacta o dia a dia dele. Se for aprovada uma cota extra na reunião de condomínio, ele vai ter que pagar. Se decidirem desligar o elevador de noite para economizar energia, ele é que vai subir de escada. E parece que nem isso é suficiente para superar a importância da novela, que na hora da novela eu não vou. Aí você imagina o que passa na cabeça do eleitor hoje em relação ao vereador, ao deputado, pessoas que ele não vê. O síndico ele vê, eventualmente ele encontra, no condomínio ali, andando para lá e para cá. Mas o vereador ele raramente vê, o deputado ele raramente vê. E aí você não tem este envolvimento. E, Caniato, sem esse envolvimento, sem que o eleitor cumpra o seu papel de ter paciência, de se dedicar, de entender o que cada um está fazendo, quais são os assuntos que estão sendo debatidos, cobrar, participar, encher o saco na rede social e tal, infelizmente, eu não vejo possibilidade disso mudar, não. Mas sessão solene tem um monte, né? Agora você, Alan Gani, você também tem a impressão que muitas vezes falta vontade política de grande parte dos parlamentares de enfrentar o crime organizado? O que pode justificar um comportamento como esse? Vai além do receio, do medo, da ameaça, por exemplo. Eu acho que sim, eu acho que é uma noção de falta de civilidade, de exercício da cidadania, do papel da política, do significado da democracia. Eu acho que o Beraldo, ele tocou num ponto que é essencial.
A gente vive hoje uma crise de representação, né? Poucos parlamentares nos representam. Então, é como se o mundo de Brasília, o mundo político, ele estivesse desconectado dos problemas reais da população. Se a gente perguntar aqui quais são os grandes problemas, as grandes dores da população, a gente vai perceber que nada disso está sendo debatido em Brasília. Então, a gente está falando em leis muito mais duras para o combate à criminalidade, não só saidinha, hein? A gente está falando de algo muito maior, a população quer segurança pública. E aí a gente está falando apenas de um pedacinho. A gente está falando só lá, que eu concordo, tem que ter o fim da saidinha. Mas o debate tinha que ser muito mais amplo. Segurança nacional tinha que ser um debate prioritário no país. Então, aumentando penas, com leis mais duras, uma política de Estado de longo prazo, saneamento básico, transportes, enfim. E aí, o que a gente olha no debate nacional? É briga lá por emenda, é regulação de rede social. Se a gente for aqui, no ponto de ônibus, aqui embaixo, perguntar para um trabalhador quais são os maiores problemas da sua vida, ele vai falar, olha, é segurança pública, quando eu chego lá na minha casa, eu sou assaltado, roubam meu celular, eu tenho medo da minha filha ser estuprada, eu tenho medo do meu filho consumir droga, entrar no tráfico de droga, eu tenho medo de perder meu emprego, é a inflação. Ele vai falar de problemas reais, de gente real. Aí você vai falar, mas e a regulação do WhatsApp que pode cair, ou do Twitter? Ele vai falar, o que você está falando? Eu nem sei do que você está falando. Então esse pessoal está completamente desconectado da realidade. A classe política, a burocracia, e aí o Estado como um todo, não só os eleitos, mas principalmente os não eleitos, que é muito mais perigoso. Porque aí com o poder de caneta na mão e sem de fato representar a vontade popular, coloca algo de cima para baixo que não tem nada a ver com o povo. Esse é um grande problema. Então, quando a gente fala em democracia, é uma palavra muito bonitinha, muito forte, mas que hoje perdeu o seu significado, porque ela não representa mais os anseios reais da população. Há uma crise de representatividade, Caniato.